Carlos da Silva, né? Na verdade, ninguém me conhece como Dr. Benedito, todo mundo conhece como Dr. Carlos Silva. E eu vim do Paraná para cá. Eu cheguei aqui em Rondônia, em Ji-Paraná, no dia 30 de abril de 1979. Vim ainda pela Taba, a nossa extinta Taba. Como que era? Transportes Aéreos da Bacia Amazônica. Era um aviãozinho pequeno, que era a única coisa que a gente fazia. Ou vinha com uma Taba, ou vinha de carro, de caminhão, de pau de arara, entende? Só que daí de Cuiabá até Ji-Paraná demorava 30 dias. Os atoleiros no meio da estrada não tinha 1 centímetro de asfalto, entende? Então, lógico, como a gente veio para trabalhar, a gente já veio de avião. Posteriormente, a mudança que veio de caminhão. Aí sim. Mas espera, como é que o senhor ficou sabendo de Ji-Paraná? Eu estava em Paranavaí, quando... Como foi isso? Paranavaí, no Paraná. Não, mas em que ano foi isso? Em 1978. Aí uns amigos chegaram e... Carlos, você não quer com a gente visitar um estado novo que está saindo aí? Eu falei, como um estado novo? Porque foi transformado em estado agora, antigamente era Vale do Guaporé, coisa assim, tá? E a gente está indo para lá. Só que um dos médicos que ia para lá, aí ele desistiu, disse que não quer conhecer lá não. Aí eu falei, estou trabalhando, estou tudo bem, graças a Deus, tranquilo, mas vamos lá, vamos conhecer, você é novo, né? Então nós viemos. Foi uma viagem bastante tumultuada, viu? Um aviãozinho pequenininho, entende? Aquele avião para 5 pessoas com o piloto, entende? Aí nós paramos em diversas cidades, que cada 300 quilômetros tinha que parar para abastecer. Então nós viemos e passamos primeiro por Pimenta Bueno. Então, fizemos uma parada lá, deu uma olhada, depois nós viemos até Ji-Paraná. Ji-Paraná ainda era no aeroporto lá no alto... Da Avenida Ji-Paraná. Da Avenida exatamente, onde hoje é a Avenida Ji-Paraná, é lá que era o aeroporto, lá pertinho. Então, nós descemos até lá. Deixa eu fazer uma pergunta. Pode. Desceu. O que o senhor viu ali? O senhor não me ensinar. Quando o senhor desceu lá naquele campo do povo, o que o senhor viu? Qual foi a sua impressão nesse momento? Não, na verdade, em torno do campo de pouso era meia dúzia de casinhas pequenas, né? Casas de madeira até, tudo. Aí quando nós descemos para cá, aí onde que vem agora, eu só não estou me lembrando se era o restaurante Guanabara ou se era 5 estrelas. Qual que foi o primeiro? Entende? Se não me engano, era 5 estrelas. Posteriormente, passou a se chamar Guanabara. Entende? Aí foi quando nós viemos para a cidade. Mas já tivemos uma surpresa, já tinha a ponte. Já tinha a ponte. A ponte tinha sido construída nos anos 60. 60 a 72. Exatamente, no final dos anos 60, né? E aí a gente ficou surpreso até, né? É uma ponte grande disso daí, praticamente nova, né? Mas tivemos a oportunidade então de vir a conhecer, já tinha aqui que eu me lembro, já tinha a Clismar, tinha o Hospital São Lucas, que era do Dr. Ferreira, tinha o Hospital São José, que era do Dr. Geraldo, e logicamente o Hospital do Governo, que é ali onde era o Hospital Nossa Senhora Aparecida, não existia o CESP, era o Hospital Nossa Senhora Aparecida, ali na frente da Embratel. Tá?
E aí visitamos lá, fomos conhecer. Ah, tinha o Dr. Severino também, no Hospital do Dr. Severino, ali perto. Aí de lá nós subimos para a Avenida Brasil, tá? Na Avenida Brasil que a gente começou a ver a civilização fora do centrinho que a gente veio, que era na época o Mercado Modelo. Ali, né? Exatamente. O Hotel do Amiguinho, né? O Hotel do Amiguinho, tinha lá. E aquela região ali da pracinha, da igreja, dos bancos, que tinha o Bamerindos, o BASA, o Banco do Brasil, o Bradesco, que eu me lembro. E vendo tudo isso, depois a gente vai aumentar um outro ponto, mas para manter essa linha, o senhor ia verificando, olhando a cidade, o que o senhor sentiu? Não, o que aconteceu foi que, nessa de visitar os hospitais, quando eu passei no Hospital São Lucas, aí tivemos a oportunidade de conversar com o Dr. Ferreira, tudo, aí já de cara ele já me chamou de lado, falou, eu estou sabendo, liguei para um amigo meu lá de Paranavaí e já me fez uma proposta para trabalhar. O senhor não tinha vindo com proposta? Não, a gente só tinha vindo para conhecer. Tanto é que nós viemos aqui, antes daqui a gente parou em Pimenta Bueno, conhecemos Pimenta Bueno, para conhecer aquilo que estava deslumbrando todo mundo, que era um estado novo. Porque, na verdade, Rondônia foi transformado em estado em 1978. Não, acho que Rondônia, não. De Paraná foi em 77, né? Aí já se em 78. Mas Rondônia mesmo deixou de ser território em 81. Mas de Paraná... Não, mas foi 78 que praticamente foi oficializado. Justamente, porque antes só tinha dois municípios. Aí depois você criou todos os outros, porque aqueles outros. E foi justamente nesse boom mesmo que a coisa cresceu. Mas aí então o senhor tinha vindo conhecer e recebeu a proposta. Mas o senhor também poderia ter ficado decepcionado, eu não fico aqui não. Mas é que o hospital dele até que era bonzinho, entende? Era bem estruturado, tudo, foi feito para o hospital mesmo, porque até então, sabe que a maioria desses hospitais são novos, em região nova, são tudo improvisados, né? E isso aí, inclusive, nós tivemos a oportunidade de acompanhar posteriormente. E no caso lá, o Ferreira, ele acabou me convidando para ser sócio dele. Eu vim para conhecer e vendo aquela região nova, tudo, eu acabei me entusiasmando. E acabei ficando. Aí fiquei, então, o primeiro lugar que eu trabalhei, porque até então, naquela época, a gente fazia, no meu caso, entende que eu vim de um hospital geral, a gente fazia todo tipo de cirurgia, todo tipo de atendimento, né? Então, como a medicina antigamente, a gente era o médico da família. Resolvia desde o nascimento até a parte geriátrica, né? Então, era um atendimento global. Hoje não, hoje já com muitas reservas, a gente só procura atender dentro da especialidade de cada um, né? Se é uma criança, a gente encaminha para o pediatra. Se é uma mulher, a gente encaminha para o ginecologista. Se é uma gestante, a gente encaminha para o obstetra, né? Se é um problema de estômago, a gente encaminha para o gastro. Mas naquela época, não. Naquela época, a gente tinha que se virar nos 30 e fazer aquele atendimento. E eu tinha vindo de um hospital que me deu uma base muito boa. Eu atendia quase 30 pessoas por dia lá no Paraná. Então, acabei fazendo uma boa base, entende?
E aí, quando eu cheguei aqui, pude aplicar. Deixa eu fazer uma pergunta. O senhor do Paraná, quando o senhor veio, o senhor já tinha família ou o senhor era solteiro? Não, já tinha família. Já tinha família, já tinha, logicamente, a esposa e tinha o Emerson, né, que é o filho mais velho, e já tinha a Tânglia, que hoje é a doutora Tânglia também. Graças a Deus sempre foi uma família, digamos assim, muito unida, tranquila, e ela entendeu que também seria melhor, né, que já que a gente estava praticamente começando na vida profissional, então não houve assim restrição, nada, aceitou muito bem, né? Não, vieram, aceitaram de boa, tranquilo, entende? Aí, inclusive, a minha esposa, ela era professora e no fim acabou também passando no concurso, virou funcionária federal, né? Mas isso foi na sequência, né? Mas o importante é que quando nós chegamos aqui, realmente estava começando tudo, né? Era um problema, mas a facilidade que a gente sempre teve de fazer amigos e também se envolver na classe médica, porque logo que eu cheguei aqui, eu vi assim que existia uma certa... Um hospital aqui, tinha um grupinho aqui. Um hospital ali, tinha um grupinho lá. O outro hospital lá, tinha um grupinho. E logo que eu cheguei, eu já comecei a chamar, a juntar, a fazer um congraçamento, e acabamos praticamente fundando a Associação Médica de Ji-Paraná. E eu fui presidente durante 5 anos. Antes que a gente fale assim, mas o senhor depois do hospital, esse hospital que o senhor foi convidado para ser sócio foi o... Hospital São Lucas. Hospital São Lucas. E como é que desenvolveu a sua carreira depois? Qual foram as suas outras? Na verdade, eu tive uma passagem por Rolim de Moura. Né? Aí, em 1980, aí estava tudo bem aqui, tudo normal, mas aí, por questão de amizade, aí eu fui convidado para ir para Rolim de Moura, para trabalhar lá e criar o hospital. E fiz, e fundei o Hospital Santa Rita de Cássia. Né? Mas aí em 81, aí chegou o Teixeirão. Aí o Teixeirão chegou, a coisa, menos esperava, ele já desceu de helicóptero lá em Rolim de Moura. Aí eu tinha acabado de construir o hospital, ele já chegou para mim, já, ó, aqui vai funcionar o hospital do governo. Eu arrendei para o governo. Arrendei, ficou 4, 5 anos arrendado. Era o meu hospital lá em Rolim de Moura, era o hospital do governo, até construírem um novo. Mas eu não quis ficar em Rolim de Moura, porque da mesma maneira que foi arrendado, ele já queria que eu ficasse como diretor do hospital. E eu preferi não, enquanto estava trabalhando ali. Aí eu voltei para Ji-Paraná. Aí eu fui trabalhar com o Dr. Jair Preto no Hospital Cosme Damião. Né? Isso por quanto tempo? Isso foi em 1982. Né? E do Cosme Damião, o senhor foi para... No Cosme Damião, aí foi quando o Dr. Auxílio veio, trazido pelo irmão dele, o Edson Fidelis. Aí a gente era muito amigo, eu e o Edson. Aí ele falou, meu irmão se formou e eu vou trazer ele para acompanhar junto com você, lá no Cosme Damião. Aí ele veio, o doutor Auxílio. Aí nós começamos a trabalhar junto. Nesse ínterim, o doutor Piccolo, que não sei se alguém lembra, o doutor Piccolo, ele tinha construído um hospital ali na frente, Santa Genoveva. Mas ele construiu, mas aí ele teve problemas familiares, tudo, e acabou voltando. E ficou o prédio ali. Então,
nós chegamos, fizemos uma proposta para ele. Esse hospital dele estava localizado onde? Na frente do Hospital Cosme Damião. Mas que rua é essa? Rua Tenente Antônio João. Tenente Antônio João. Então, aí eu e o Auxílio, nós pegamos e pensamos, falei, vamos lá, vamos arrendar esse hospital e tocar. Aí o Auxílio de imediato, não, vamos embora. E aí onde que criou-se o ProSaúde. Então o ProSaúde foi fundado no dia 1º de maio de 1984. Lá na Tenente Antônio João, 157. Que as pessoas localizadas no 2º distrito, né? Não, no 2º distrito, lá na Tenente... Justamente. De frente ao Canecão. Que eu estou fazendo para o senhor falar, para as pessoas terem assim, ideia do que é, onde fica localizado, né? Porque eu sei que ficava lá. Mas, então, e a partir daí, doutor? Já criado... Não, aí foi criado, nós criamos o ProSaúde e ele funcionou nesse mesmo local desde o dia 1º de maio de 1984 até 1994. Exatamente 10 anos depois, aí nós construímos o ProSaúde no 1º distrito. Aonde no 1º distrito? Ali hoje é por trás do Jeddah. Sim, Rua Almirante Barroso. Por que a mudança, doutor? Por que a mudança de lá para cá? Não, é porque lá era um prédio alugado e pequeno, mas a gente conseguiu adaptar. Aí nós construímos ali, onde que é na Almirante Barroso. Então, aquela estrutura do HCR hoje, praticamente só houve alterações, mas na verdade é a mesma, a estrutura, talvez tenha sido reforçado hoje a estrutura, mas aquele lá foi tudo nós fizemos, inclusive temos desde a fase inicial lá do ProSaúde. Então, nós construímos, em 1994, nós mudamos ali para o 1º distrito. E ali funcionou por quanto tempo? Já na Almirante Barroso? Até 2003, era o ProSaúde. Aí, em 2003, aí o Dr. Edson Aleotti fundou a cooperativa, né? E aí, então, nós negociamos e vendemos para a cooperativa e transformou-se em HCR. Só gostaria que você explicasse que cooperativa é essa. Era a Copmed. Era uma cooperativa de médicos. Justamente. Não era a Unimed. Eu só queria que você explicasse, né? Foi em 2003 que foi... 2000, essa cooperativa foi fundada em 2002, por aí. Eu sei que a gente acabou fazendo a negociação com a cooperativa ali, e aí nós vendemos para ela quando aí assumiu a cooperativa e se transformou em HCR, Hospital Cândido Rondon. Aí trabalhando ali, aí já era 94, ali trabalhando. Não. Pode continuar. Não, foi uma visita para... Aí eu fui convidado para fazer uma visita em Manaus. Aí, porque naquela época era uma Federação da Amazônia que tinha lá. Aí eu fui até Manaus. Aí lá tive a oportunidade de conhecer outros presidentes de outras Unimedes. Aí começamos a conversar lá, e conversa bem, como é que faz para montar isso aqui, eu recebi algumas orientações. Tá. Aí voltando, numa dessas viagens, voltando para Ji-Paraná, aí o que eu fiz? Aí eu fiz uma carta, que eu tenho cópia até hoje.
fiz uma carta e enviando para cada médico, porque naquela época não existia e-mail, não existia zap, nada não. Foi carta, um por um eu escrevi, entende? E mandei convidando se o médico estaria interessado em participar de uma cooperativa nova de médico, cuja finalidade era o congraçamento da equipe, para a melhoria da classe e do atendimento médico, né? Que acaba melhorando sem sombra de dúvida. Hoje todo mundo vê quem faz parte da Unimed e precisa de um atendimento médico, sabe o que é isso, e assim como aquele que não tem, que tem que cair no particular, também sabe, e aquele que depende única e exclusivamente do governo, também sabe o tipo de atendimento. Tá, aí fiz essa carta e pedi a resposta, né? Aí, lógico, a maioria das respostas foi que realmente concordava. Quando eu vi que tinha mais de 20, na verdade foram 40 pessoas, e até farmacêutico, na época, achava que... Aí se interessou, né, porque ficou sabendo, queria entrar. Um amigo meu, o Bernardi, Luiz Bernardi, meu Deus do céu, mas queria, porque queria. Não, Carlos, eu vou participar desse empreendimento teu aí. Eu digo, não é meu, Bernardi, é da classe médica. Até convencer ele que... Mas foi bom, que acabou dando um apoio para a gente. E aí, bem, o que vai fazer? É cooperativa. O que a cooperativa tem que fazer para formar? Fazer uma publicação de convocação, em edital e publicar no jornal. O senhor tem essa publicação? Tenho. Tem. Entende? Então, aí foi feito, aí eu fiz tudo sozinho ali. Aí publiquei no jornal e marquei a data para a gente fazer uma reunião para saber se nessa reunião presencialmente se ia dar quórum para a gente formar. Tá. Onde é que nós vamos fazer essa reunião? Na minha casa. Na minha casa. Entende? Aí convoquei e coloquei lá no relatório, né? Na convocação, na minha casa, o endereço da minha casa. E realmente chegou no dia, aí eu já tinha preparado. O doutor Amado veio de Porto Velho, o doutor Petrúcio veio de Porto Velho, a presidente da Unimed de Rio Branco veio, e tinha o presidente da Unimed de Manaus, porque o Petrúcio não era o presidente da Unimed, ele era presidente da federação. E veio o presidente... Federação da Amazônia. E veio o presidente de Manaus. A federação, ela é um grupo de vários Unimedes Exatamente. Para reger aquela região, entendeu? Exatamente. E aquela era, no caso do Petrúcio, ele era presidente da Federação da Amazônia. E aí então, foi após essa convocação, no dia lá em casa, a gente estava lá, preparei uma mesa grande, tudo, mas apesar de ter preparado uma mesa com 30, 40 cadeiras, ainda foi pouco. Porque veio, como eu acabei de falar agora há pouco, né? Veio muita gente querendo participar. Mas aí quando chegaram, participaram da reunião, tudo, né? Mas aí descobriram que era só médico. Okay? E naquela noite, então, dia 13 de abril de 1995, aí nós conseguimos, né? Aí falaram, os presidentes falaram o que era,
fizeram uma explanação geral, como é que funcionava a cooperativa, tudo. E, lógico, o doutor Amado também fez o fechamento. Aí ele falou, quem se interessar é assim, tá? Eu me lembro que na época tinha que assinar e já tinha que deixar um cheque de R$5.000, que é para oficializar e integralizar a sua cota, né? Tá? Não me lembro, juro que não me lembro agora quantos que assinaram na primeira vez. Entende? Mas foram mais de 20. Sim, da formação. Eu vou fazer uma pergunta em duas coisas. Qual foi a satisfação, você fala satisfação, eu já estou me antecipando, consegui fundar naquele momento, o que o senhor sentia? Mas olha bem, eu sempre fui, lembra que eu te falei agora há pouco, que quando eu cheguei aqui em Ji-Paraná, eu notei que os hospitais tinham cada um seus grupinhos, mas que eu já cheguei, já juntei todo mundo, que em seguida que eu já foi fundada a Associação Médica de Ji-Paraná, que eu fui presidente 5 anos. Então, nesse intervalo, a gente fazia festas frequentes. Então, a satisfação minha sempre foi de reunir a classe médica para que a gente conseguisse, através da união, melhorar tudo. Então, quando eu consegui fundar, quer dizer, as festas da Unimed, fazia na chácara que eu tinha, nossa, é uma maravilha, gente. Alegria de todo lado. Tem muita gente que ainda lembra até hoje das festas, que faz festa junina, entende? Então, quando eu tive a oportunidade de fazer esse congraçamento e fundar a Unimed, não precisa nem dizer da satisfação que a gente teve, né? Porque eu estava ali realizando um sonho que muitos queriam realizar, né? Tanto é que hoje, logo em seguida foi fundado de Ariquemes, Dr. Pinheiro. Que hoje foi incorporado pela Unimed Centro Rondônia, né? Então foi na minha casa. Aí a gente tinha que se reunir para começar a discutir regimentos, estatutos, né? Tal. Onde? No fundo da minha empresa que eu tinha, da Dataron, entende? Que nós comentamos agora há pouco. Então, lá no fundo... Só para especificar, a Dataron, o que é? A Dataron era uma empresa de informática, que vendia computadores e início de telefone celular, tudo, né? Então, era uma empresa nossa, entende? Aí, nós utilizamos a parte dos fundos para fazer as reuniões, para discutir os estatutos, os regulamentos, tudo, né? Mas o que a gente fez? Logicamente, ninguém cria nada do nada. A gente copia aquilo que já tem feito e procura melhorar dentro das circunstâncias. Então, aí nós pedimos uma cópia dos estatutos e regulamento da Unimed de Porto Velho, que o Rahal já trouxe para a gente, de Manaus, aquelas Unimeds já funcionando, encaminharam para a gente o que eles já tinham feito. Então, aí nós fomos estudar para ver aquilo que era conveniente. Eu me lembro que era eu, o doutor Gilberto, o doutor Lamego, o doutor Sérgio Arantes, o doutor Auxílio. Eu não vou falar mais, porque senão vou acabar cometendo aquele erro de esquecer pessoas importantes, tá, que estavam ali junto. Mas, assim, um grupo que a gente ficou ali começando, acho que praticamente toda noite. Aí a gente começava a discutir
a parte burocrática, né, de toda a empresa. E tem que ter, os estatutos tem que ter. E tem muita coisa que está valendo até hoje, né? Então, tá. Nisso daí é da parte estatutária, da parte que a gente fez, e a parte legal também, né? Nós tivemos que daí contratar um advogado. Aí, na época, eu contratei, foi o doutor, na época, era amigo de dentro de casa, o doutor Rovilson Teixeira, que posteriormente foi desembargador, né? Então era o doutor Rovilson, o Fidelis ajudava a gente bastante também, né? E advogado foi o doutor Rovilson. E o Xavier, falecido Xavier, amigo, como contador, com José Rolim Xavier, entende? Que foi contratado como nosso contador, entende? Né? Não, ele era da maçonaria. Da maçonaria, desculpa. Aí até que eu aluguei o prédio do Araruna. Inicialmente foi alugado? Inicialmente foi alugado. Foi todo o prédio ou foi uma? Não, na verdade foi aquela estrutura que ele tinha ali. Né? Casa Araruna que era? Só pra gente entender. Era uma casa que vendia de martelo, machado, foice, material para o campo. Ele vendia de tudo ali, muito ferragem. Ele trabalhava muito com ferragem. Né? Quando vocês alugaram ali, ela ainda estava em funcionamento ou ela já tinha fechado? Ela estava em funcionamento, mas é que ele tinha uma outra casa também. Ali descendo aquela rua dos bancos, não, descendo lá perto do amiguinho lá, entrando, bem na esquina lá, ele tinha a Casa Araruna. Então, aí ele alugou para nós. E essa decisão assim, de ir para um prédio maior, assim, praticamente quase sem estrutura alguma? Não, mas olha, não, aí eu tive que peitar, realmente, porque ali quando eu vi que a empresa realmente começou a se estruturar, aí eu já pensei em comprar o prédio. Não, só vou voltar um pouquinho. Entendeu? Vamos lá, antes do prédio. A Unimed começou com quantos funcionários? Com qual era a estrutura dela nos primeiros meses? Isso a gente a Araruna veio depois, quando ela estava mais estruturada. Mas vamos falar do começo da Unimed. De como era? Não, no começo era nós. Era nós, que até formar a empresa, tudo, era nós. Os cooperados ali, entende? Adiante ali no fundo, porque até então a gente estava estruturando os planos, os tipos de plano. Por enquanto era tudo, não existia venda, não existia equipe de venda, não. A gente, na verdade, estruturou a Unimed ali no fundo. Só que daí precisava de um lugar para operacionalizar a empresa. Aí foi quando a gente entrou lá no Araruna, lá. Entende? Que ano foi isso? Isso foi já em final de 97 mesmo. Né? Nesse intervalo, eu acabei fazendo umas 4, 5 viagens para João Pessoa para fazer a empresa, para fazer ela começar a funcionar, como é que funciona, quais os programas que a gente tinha na época. Então eu tinha que utilizar tudo a experiência dos outros, das outras Unimeds. Então eu ia para Manaus, eu ia para João Pessoa, porque a nossa sede na época
até da Fama, também era João Pessoa. Então, lá a Federação Nacional era João Pessoa, né? Então, a gente tinha que ir lá para participar, ver como é que faz, como é que funciona, como é que operacionalizava a parte de vendas. Aí o Dr. Gilberto começou a acompanhar também, né, para a gente fazer a empresa funcionar, né? Mas até então, era tudo que foi feito lá no fundo da Dataron, né? Aí, quando a gente viu que já tinha como, foi quando daí aluguei o prédio lá e começamos a ajeitar, colocar computadores, contratar. Agora, você me pergunta quantos funcionários, eu me lembro que tinha 4 mulheres. Agora, quantos homens tinham, não me lembro não. Eu não me lembro não, entende? Mas o Kleber foi um dos primeiros, não foi da primeira turma, mas foi já da segunda turma. O Kleber, não. O Kleber, que hoje é do departamento jurídico, ele entrou para trabalhar lá como, digamos, datilógrafo, tá? Aí, de lá de dentro da Unimed, é que ele teve a oportunidade, fez o curso de Direito, né? Graças a Deus, e é por sorte da Unimed, hoje é um excelente profissional na área jurídica, entende? Mas começou conosco também, né? Agora, só não me lembro a quantidade de funcionários. Das mulheres, eu me lembro que eram as 4. Entende? Agora, há um ponto assim, criada a Unimed, estruturada a Unimed, vamos vender os planos de saúde. Aí já tinha que estar no prédio, que eu aluguei. E começamos a desenvolver aí o marketing em cima disso. Aí, logo em seguida, esse negócio da Unimed Air, que eu fui para São Paulo, para vir junto com o avião, para trazer o avião para... Essa Unimed é de que ano, né? Foi em 96, né? 96. Explica para a gente o que é a Unimed Air. O que foi a Unimed Air é que a Unimed do Brasil, nesse ano, ele resolveu investir nessa área de transporte médico, transporte aeromédico. E aí eles compraram um Learjet, né? Aí convidaram 5 presidentes de Unimed para ir para São Paulo, para fazer a apresentação em termos de Brasil do que era a Unimed Air. Então, nós fomos para São Paulo, daí o avião decolou de São Paulo, ele passou em 2 ou 3 capitais lá do Nordeste e depois voamos direto até Rio Branco, no Acre, e nós saímos de manhã. Fomos chegar em Porto Velho já no final da tarde. Aí paramos lá, o avião parou lá. Mas cada cada capital que ele parava, vinha a imprensa, fotografava, tudo. Aquele marketing, né, que é para mostrar que existe uma Unimed no Brasil e que porque ainda hoje muita gente confunde. Acha que Unimed é uma só. É um nome só. É um nome. Cada Unimed é uma célula diferente, né? Então, naquela época, a Unimed Brasil, na verdade era Unimed Paulistana, tá? Compraram o avião. Então era para fazer essa divulgação, para mostrar para o Brasil inteiro que a Unimed, o nome Unimed, tinha um apoio de, se precisasse, fazer esse transporte aeromédico. E paramos aqui em Ji-Paraná. E, como eu já te falei, te mostrei, a gente tem as fotos, né? Quando parou aqui em Ji-Paraná, foi chamado a imprensa,
entende? A imprensa foi lá, fotografou o avião, tudo, tem diversas fotos. Então essa também foi mais uma das coisas que deu aquela alavancada nas vendas. Mas, de todo modo, começou pequeno, mas para a época a gente conseguiu desenvolver bem. Eu fiquei 2 anos. E realizou, conseguiu realizar? Não, e tem mais uma coisa nesse meio. Pode ficar bom? Tá, é mais uma coisa que eu aluguei o prédio do Araruna. 3 meses depois, eu cheguei para o Araruna e disse: Araruna, quanto é que você quer no prédio? 300 mil reais. Faz em 10 pagamentos? Faço. Peguei e assinei. Oh, meu Deus do céu. Aí sim, aí eu levei pau. Porque onde é que já se viu eu comprar um prédio daqueles sem ter levado para a diretoria e tal? Eu não vou citar nome não, mas teve gente que falou: por tua culpa a Unimed está indo bem, vai quebrar isso aqui. Ao contrário. Aí que quando a gente fez, que aí era nosso, que a gente remodelou o prédio, aí começou, aí que deslanchou de vez mesmo. Eu que vivi isso, não é o caso dos meninos aqui, assim como a Casa da Araruna tinha aquela visibilidade, e certamente ter instalado a Unimed ali foi estratégico. Sim. O senhor tinha consciência disso? Tinha, mas é justamente por isso que eu peguei, fechei o negócio. A hora que eu vi que o Araruna deu uma coisa, eu, não, vamos lá, vamos comprar. E assinei. Está lá a minha assinatura, de compra do prédio, tudo. 300 mil reais em 10 pagamentos de 30 mil. É o tipo da coisa, eu resolvi. Foi uma coisa que praticamente, a compra do prédio, praticamente eu resolvi sozinho, entende? E depois que eu levei, tá? Quase todo mundo concordou, mas como toda empresa, né, sempre tem um ou outro que discorda, né? Então, fui criticado bastante. Mas foi uma coisa que até hoje eu não me arrependo. Mas vendo o que se tornou a visibilidade a Unimed, por isso que eu falei para o senhor, na BR. Não se imagina hoje de Paraná sem Unimed de Paraná na época, claro, né? De Paraná, nossa, ganhou força, né? Parabéns, uma decisão ousada, né? Muito ousada. É que muitas vezes, quando você faz alguma coisa, você tem que fazer com peito, cara e coragem, né? E como sempre, né, também em toda empresa, sempre tem aquele que prefere ficar só com os 2 pés no chão. Mas esquece que para você andar, você tem que tirar um pé do chão. Entende? Então, se ficar com os 2 pés no chão, é cômodo, mas você não anda. Para você andar, você tem que tirar o pé do chão e ir para frente. Então, desses 2 anos, com essas decisões extremamente corajosas, primeiro de reunir o pessoal, ajudar, né, a fundação da Unimed, eu diria que é quase o senhor o fundador, porque é aquele que foi chamando os outros. Talvez, em algum momento, a Unimed, ou uma ou outra cooperativa médica, poderia ter sido fundada aqui pelo próprio potencial do município. Mas o senhor tomou iniciativa, chamou as pessoas, fez... Não, eu sempre digo, eu não sou o fundador da Unimed, eu sou o organizador, coordenador e fundador. E primeiro presidente. E a sua sequência na história da Unimed? Aí entrou o Dr. Gilberto. É que na época, depois de 2 anos, como eu tinha me dedicado praticamente todo o tempo, e isso
os gestores atuais dizem direto, se for cuidar da Unimed, tem que cuidar da empresa. Da empresa, não pode querer cuidar, não, eu vou cuidar da empresa, mas eu tenho meu consultório, eu tenho meu sítio, tenho meu... Não, peraí. Hoje, um gestor de uma empresa igual a Unimed, ele tem que se dedicar, eu não digo 100%, logo, mas ele tem que se dedicar 80%, 90% do tempo dele, e olha lá se não for 100%, para gestão da empresa. A gente sabe que tem um diretor ali dentro que dedica 100%. Então, não, mas tem que ser. Tá. Mas o que aconteceu comigo? Justamente, eu fiquei 2 anos, como eu disse, indo para Manaus, todo mês, ou ia para Manaus, ou ia para João Pessoa, ou ia para Maceió, a gente se reunia. Mas isso era todo mês. E o que aconteceu com a minha clínica particular? Sendo que eu era dono do ProSaúde também. Caio, o paciente chega lá, te procura uma vez, está viajando, te procura 2 vezes, está viajando. Na terceira vez ele vai para outro. Entendeu? Então aconteceu muito disso comigo. E na época, eu ainda me lembro até hoje, era R$3.000 o salário do presidente. E eu reclamei. Entende? Eu reclamei, falei, ó, gente, não dá para ficar com esse salário e o meu hospital, e a minha clínica particular, os meus pacientes. Falei, olha, vamos aumentar numa reunião, falei, vamos aumentar, porque senão não dá. Tá. Aí entrou o doutor Gilberto, aí eu falei que não dava. Eu e o doutor Lamego. O doutor Lamego era o superintendente. Aí, não dá, não. Não, o doutor Gilberto assume. Ele aceita por esse valor. Fazer o quê, né? Então, foi onde que como dizer, foi um golpe de Estado. Mas isso foi algo assim que eu diria foi consensual, né? Não teve nenhuma mágoa. Não teve briga, não teve confusão, não teve nada, não. Foi só um posicionamento que o senhor tinha, passou, eles aceitaram e entrou. Exato. Ele era o vice. Na época ele era o vice-presidente. Não houve briga, não houve confusão, nunca, graças a Deus, não. Doutor, nesses anos, nós estamos falando assim como é que foi a sua participação na Unimed? Vendo esse crescimento dela? Tem normal, como todo médico cooperado. O senhor depois desse cargo de presidência, o senhor apoia algum conselho lá dentro, doutor? Não. Desculpe perguntar, mas teve alguma razão para o senhor não participar mais? Isso eu não tenho como responder. Mas dizer que houve confusão com ninguém, briga com ninguém, não. Entende? Houve uma vez, mas isso aí não tem nada de ver, entende? Foi com a questão que eu coloquei, mas era a respeito de vendas de planos que eu achei que não estava correto. Entende? Só isso, de vendas de plano, mas aí já é uma coisa separada, né? Um ponto que eu acho muito interessante é que a Unimed hoje é o que é por conta de visão de futuro, né? Que vocês tiveram, sim, por exemplo, a compra do prédio, né? Porque hoje eu não imagino a Unimed em outro lugar senão ali. Porque se eu não comprasse naquela época, outra pessoa compraria aquele prédio, e aquele prédio era praticamente, desde que foi comprado,
Ele só foi mudado a estrutura, mas era um prédio grande. Desde o início. Então, aí, ó. Essa aqui, ó. Praticamente. Ali onde então, mais perto que a gente tem do... O prédio só foi reformado, modernizado, redesenhado, mas eu acho que a estrutura é a mesma. O mais velho, nascido em 1971, é o que o Ji-Paraná inteiro conhece, é Emerson Carlos. Hoje ele é um advogado lá em São Francisco do Guaporé, ele está lá desde o ano 2000, exatamente, né? Que foi o ano que ele se formou em Direito. Então, é doutor Emerson. A minha filha, nascida em 74, é Tanglia Mara, hoje, doutora Tanglia Mara, que com muito orgulho trabalha junto conosco na Policlínica e trabalha também na Unimed, está atendendo pela Unimed. Ela é médica, é cooperada. E o filho mais novo, que é o Eduardo Carlos, nascido em 1986, aqui em Ji-Paraná. Hoje ele é médico, é formado, especialista em Londrina. Eu sempre digo, é o mais inteligente da família. Se formou e hoje mora numa metrópole, né? Que quem conhece Londrina no Paraná é uma metrópole. E tem tudo ali na mão, né? Uma coisa que eu e o Rob, a gente estava conversando sobre isso, e o Rob acompanha todas essas entrevistas. Eu sou esse puxador de fio. Mas imagina ter tido o senhor. Se o senhor fez aqui, o senhor fez muita coisa. Desde chegar à criação da Associação Médica, depois o hospital lá, eu esqueci o nome, mas o ProSaúde que é mais emblemático, né? Porque o ProSaúde, as pessoas ainda falam, vou lá no ProSaúde, que é HCE. HCE. Mas o senhor, e foi uma opção do senhor ficar aqui. E eu dizia para os meninos que em 78, a maioria das ruas... 79. 79, né? 78 o senhor veio de lá conhecer. Não, 70 Não, 77. Já ter vindo aqui, e é essa opção de vida que o senhor teve de trazer a família, de formar aqui. De alguma forma, a gente, é quase eu faço um agradecimento por o senhor ter feito tudo por essa cidade, muita coisa por essa cidade. Agora, eu me pergunto, que sentimento o senhor tem pelas coisas que o senhor fez, que o senhor iniciou? Embora o senhor esteja mais em Ji-Paraná, mas seu coração eu sei que está lá. Não tem jeito. Não, eu tenho, inclusive digo que eu tenho 45 anos de Ji-Paraná. Porque apesar de hoje eu estar morando, há 8 anos eu estar morando aqui em São Miguel, mas na verdade eu continuo dando plantão em Ji-Paraná, nunca parei. Né? Nunca parei. Não, toda semana, 2 dias por semana, estou lá em Ji-Paraná. Então, o que acontecia? Eu montei uma clínica aqui em São Miguel, com a minha filha, há 16 anos. Confesso que é uma boa, excelente cidade. Então, eu morava em Ji-Paraná e vinha da plantão aqui, atender aqui na clínica os finais de semana. Hoje, o que eu fiz? Hoje eu só inverti. Hoje eu moro aqui em São Miguel e vou dar plantão em Ji-Paraná. Tá? Eu atendo na área de ginecologia. Parei há 5 anos com a obstetrícia, porque depois de 45 anos atendendo mulher grávida, aí eu parei com a obstetrícia e, como eu falei agora há pouco, desde 1985 faço ultrassonografia. Sim. Então são 40 anos de ultrassonografia e 50 anos de medicina. Doutor, fala um retrospecto da gente desses
nesses 50 anos. O senhor está contando 50 anos no Paraná, né? Sim, desde que eu me formei. É justamente isso. Mas, vamos lá, 45 de Rondônia, né? 45 desde Paraná. Tá certo. 79 eu cheguei lá. Está acompanhado com a gente. 45, nós estamos, eu já vai 20, 46. Não, 46 não. 46. Já passou um ano da minha conta. Diz aí pra gente, né, dessa sua experiência de vida aqui, o que o senhor traz? O que o senhor traz mesmo assim, e o senhor reconhece que fez pela cidade? Não, eu tenho a consciência tranquila de tudo aquilo que foi feito. Tá? Inclusive, não sei se você se lembra, eu já fiz até programa de televisão aqui. Tá? Eu tinha um programa de televisão chamado Realidade. Entende? E um dos primeiros entrevistados era na rede do SGC. Né? Um dos primeiros entrevistados daqui foi da área. Como é que é o nome daquele advogado? Um altão de. Gente, fugiu, agora amigo da gente. Tá. Tá, mas vamos lá. O que eu fiz aqui, você se lembra? Você lembra do Santana? Sim, o apresentador. Exatamente. Eu comecei a fazer o programa junto com ele. Antes dele ir embora, foi para Jaru, né? Parece que. Então, a gente fazia programa junto. Depois aí viajou, aí eu fiquei apresentando os programas. Alguém sabe disso? Não, porque naquele tempo não tinha audiência nenhuma. Televisão começando, as redes começando, o SGC começando, entende? A gente fazia o programa, depois ia ver 10, 15 pessoas que assistiram. Mas o senhor chegou aqui, eu não perguntei, com quantos anos? Aqui, de Paraná. É só fazer as contas aí. 27, né? 27 para 28, 20 e poucos anos, 27 para 28 anos. Agora, por isso que eu quero dizer. A relação da gente, o senhor se sente satisfeito com o que o senhor fez? Sim. Sim, satisfeito, contente comigo mesmo pelo que foi feito. Entende? Você sabe muito bem que nesse intervalo aí, eu fui presidente por 3 vezes do Lions Clube de Paraná Centro. Nós tivemos a oportunidade de, no Natal, distribuir 1000 cestas de Natal para o povo. Naquela época era diferente, a comunidade participava, tudo. Hoje ninguém mais quer saber de ajudar o outro, não. É muito difícil os clubes de serviço, tanto é que diminuíram, né, no mundo inteiro. Eu fui 3 vezes presidente do Lions Clube de Paraná Centro e fui governador do maior distrito em área geográfica do mundo, que é Amazonas, Acre, Roraima e Rondônia. 4 estados. Eu fui o governador desses 4 estados. E você sabe que eu fui tomar posse como governador lá nos Estados Unidos, na cidade de Minneapolis. Então, quer dizer, são coisas que não só eu fiz aqui em Ji-Paraná, não só que eu fiz em Rolim de Moura, onde eu construí o primeiro hospital e o hospital do governo era o meu hospital, que é arrendado pelo governo durante 4, 5 anos, até construírem um novo. Entende? Então, independente disso, eu fiz muita coisa em pequenas cidades de Roraima, pequenas cidades, não, em grandes cidades do Amazonas, do Acre, e cidades também aqui do interior, porque naquela época que eu fui governador, eu visitava praticamente todas as cidades que tinha lá nos clubes.
e sempre no sentido de desenvolvimento. Então, eu fico contente porque na época também houve um reconhecimento. Eu tenho a foto aí, entende? Na qual eu estou lá junto com todos os governadores do Brasil. Cheguei no Congresso Nacional, recebi a medalha do Congresso Nacional. Quem é que falou em nome dos 27 governadores? Pego de surpresa. Pego de surpresa. Na época, o presidente do Lions, presidente internacional, aí nós fomos receber o prêmio lá no Congresso Nacional. Então a gente recebeu o prêmio, a medalha de mérito, e aí na sequência ele falou: o governador do L1 vai fazer os agradecimentos em nome de todos. Era eu. E eu fui lá na tribuna e fiz, graças a Deus, muito bem aplaudido. Então, lógico, como é que eu não vou ficar contente a hora que eu me lembro dessas coisas? A hora que eu me lembro o que se passou. Quando eu fui receber o título de comendador, entende, em Brasília, como é que eu não vou lembrar disso com satisfação? A hora que eu fui receber o título de grande comendador, entende, da Ordem Anita Garibaldi. Anita Garibaldi. Entende? Brasília também. Quem é que estava lá? Adhemar de Barros, e tinha um punhado de políticos e empresários. Tá? Estava eu lá na mesa de honra para condecorar essas pessoas, porque eu já pertencia, né? Como é que eu não vou ficar contente com essa minha vida? Exato, foi o que eu fiz, mas isso daí eu posso dizer é questão familiar, mas não foi do meu pai, porque eu tive que sair de casa não, sair para estudar. Com 15 anos eu vim para Ponta Grossa fazer o curso de técnico agrícola, em Ponta Grossa. Eu tinha 15 anos, né? Fiz lá, aí com 16 anos eu vim para Curitiba, fui para Curitiba, junto com meu irmão, para fazer colégio, para dar continuidade no estudo, né? Para não ficar só lá como técnico agrícola, daí fomos para Curitiba. Curitiba, 16 anos eu já arrumei um emprego e graças a Deus até hoje ainda mantenho contato com as primeiras pessoas, com a primeira pessoa que me deu emprego, chamada Olga Budak. Ela era gerente de um cartório de protesto e me deu essa oportunidade. Eu tinha 16 anos. Hoje, difícil, né? Então, essas coisas que eu guardo e levo até hoje. Está aí no meu celular, entende? Todos os dias, ela está com 95 anos. Essa pessoa. Não, e todo dia ela me manda mensagem, entende? E quando eu fui para Curitiba agora, ano passado, fui lá visitá-la, entende? Tudo. Como diz, sempre agradecer na vida, né? Acho que, quando o senhor falou, aí me veio um número aqui na cabeça, que enquanto o senhor colocou agora, né, que era tentar vender as pessoas, estou com um plano aqui, chamar aqui, e hoje nós temos, eu sempre peço para o Rob, pode ser que tenha aumentado, né? Rob, quantos beneficiários nós temos hoje? 40 mil. 40 mil, pois é. Mas sendo 40 mil, de todo jeito, para chegar no 40 tem que começar com 1. Justamente isso, por isso que eu pergunto, se o doutor Benedito Carlos está sendo 41 mil beneficiários aqui no estado de Rondônia. E o senhor tem muito a ver. Não, não só eu,
A gente só começou, mas depois foi uma estrutura, entende? Que hoje o Auxílio, que hoje é o presidente, começou junto conosco. No primeiro dia ele estava lá, entende? E falando, né, a gente estava até comentando aqui enquanto o doutor estava atendendo, o doutor trouxe números, né, que quando o doutor fez aquela viagem, voltou com a resposta de que aqui a Unimed tinha crescido. Hoje, se eu não estou enganado, nossa Unimed é uma das maiores em território. Poucas com essa ampliação daí para Centro Rondônia. 41 municípios, 40 mil beneficiários. Não é para qualquer Unimed, a gente sabe. É que depois, naquela época, passado teve muitas Unimedes que tiveram problema seríssimo. Eu estava falando teve muitas Unimedes no Brasil. A Fama, por exemplo, né? A Fama, que é tão mais antiga, a Fama hoje não existe mais, né? A Fama ela fechou. A Federação Amazônica. Então está comemorando esses 30 anos de forma muito saudável, como a Unimed hoje está. Sempre foi uma célula forte. Por isso que a gente fez questão de, não falo questão, eu já sabia, né? Mas a gente ter esse depoimento gravado e ter tido essa experiência. E eu tenho esse depoimento gravado na minha cabeça de uma pessoa que já se foi, Dr. Nobu Sakuno. Quando eu deixei a Unimed, que ficou com o Gilberto, ele chegou para mim e falou: Carlos, do jeito que você deixou aí, qualquer um toca, porque agora está tudo funcionando direitinho. Doutor Nobu Sakuno. Sabe as palavras. Entendeu? Quer dizer, não, por quê? Porque na verdade a gente deixou bem estruturado. A palavra é essa. Ficou uma Unimed bem estruturada. A gente procurou ver os vícios que deram problema nas outras, os erros administrativos, a gente procurou ver tudo isso, né? E não deixamos que nada disso acontecesse na nossa Unimed. Um alicerce muito forte para poder crescer mais. Exatamente. É que eu não me surpreendo em o senhor dizer isso, porque se o senhor sempre foi uma pessoa muito metódica, muito correta nas coisas ali. Por isso que eu lembro assim, o senhor já trazia novidades, coisas que não se tinham, o senhor já trazia. Então, eu acho que disso o senhor levou muita coisa disso para a Unimed, né? Sim, basta ver a questão da ultrassom. Não tinha ultrassom em Ji-Paraná. A única, só tinha quem conheceu aqui, talvez só você. O Serage, em 85 também, a doutora Leontina comprou um aparelho. Aí eu fui lá e comprei o outro aparelho. Então, ela comprou na minha frente, 2 meses antes. Porque o meu foi em março de 85. Aí, só que logo em seguida ela foi embora para Cuiabá, nunca mais voltou. Doutora Leontina, nunca mais voltou. E eu, desde 85, pegando os aparelhos daqueles mais simples, mais rudimentares, entende? Mas fazendo curso todo ano, e trocando de aparelho todo ano. Hoje, graças a Deus, a gente está com um aparelho bom e com um conhecimento relativamente bom. Então, não tenho como não dizer, estou contente comigo mesmo. Pelo que aconteceu, pelo que eu fiz, pelo que eu pude fazer em benefício de outros e de outrem também, né? Então, é só alegria. Eu agradeço imensamente por ter participado e dividido a sua história e a história da Unimed com a gente, né? De dar esse depoimento que vai ficar para a história, está para a história, né? Eu agradeço. Gravado fica. A gente tem o hábito de... Não.
agradecimento, doutor, né, um reconhecimento pela sua participação. Eu queria mesmo muito fazer essa entrevista, né? E lembrar justamente se está aquele detalhe de Minneapolis, do Indianápolis. Ainda está na minha cabeça. Eu estava começando, né? Começando no jornalismo, de lá para cá, fiz algumas coisinhas também, né? Que também me orgulho e vai ficar. E estou aqui nesse projeto, né? Você vai ver depois no livro lá, tem a parte da jornalismo, né? Sim, então você tem a parte do jornal. Agora já acabou, né? Não, mas pode falar, pode perguntar. Não, porque eu ia falar, porque eu fui 20 anos diretor da Expogipa. Durante 20 anos eu fui diretor da Expogipa. Um ano eu era diretor de palco, outro ano era diretor de segurança, outro ano era... E coloquei a Unimed, coloquei o ProSaúde, coloquei a Unimed lá dentro da Expogipa. O Hospital do Cowboy era eu. Ó, agora sim. Já que não está gravando nada. Então, agora sim. O Hospital do Cowboy fui eu que criei. Fui eu que coloquei dentro da Expogipa. Entende? Tanto é que o Curió, que sempre foi presidente 10 vezes lá, ele é meu compadre. Eu que fiz o parto da filha dele, entende? E fiz depois o parto das netas dele. Entende? Então, o Hospital do Cowboy fui eu que coloquei lá. E se não me engano, não são todas, né? As posições que tem um hospital ali dentro do parque. Mas quando ele era diretor, então teve essa sensibilidade. Era pró-saúde. Pró-saúde. O Hospital do Cowboy, mas o pró-saúde. Mas eu peguei, montei, organizei, arrumava médico, arrumava enfermeira, tudo era eu. Só uma curiosidade, nesses casos aqui, quantos de Paraná, mas não, vamos lá só de Paraná. Quantas crianças você já trouxe ao mundo? Você tem ideia? Parei em 20 mil. 20? Não, parei de contar. Meu Deus, é tão mais absurdo. Ué, teve uma época que quase que 1/3 dos partos em Ji-Paraná, ou era eu, ou era o auxílio, que era no ProSaúde. Uma curiosidade, o doutor Auxílio, ele conhece todos que ele já que fizeram parto com ele, as crianças, tipo, não, eu fiz o parto dessa pessoa aqui, eu fiz o parto. O senhor também? Tem essa memória? Porque assim, eu fico pensando... Não tem como o médico lembrar. Não tem como. Porque o paciente, ele é muito ingrato. O paciente, quando ela está grávida, nossa Senhora, cada vez que entra no consultório, abraços e beijos e aqui. Tá. Aí o neném nasce. 1000 maravilhas. Tá? Aí, no mijo do nenê, você já é convidado 1%. Tá? Primeiro ano, coisa? Nem não. Só o paciente só lembra de você se ela ficar grávida de novo. Aí ela voltava, começava tudo de novo. Mas, por isso que eu estou falando, não adianta o auxílio dizer, ele lembra. Ele lembra, mas o paciente não lembra. É engraçado, eu já tive alguma vontade de andar para um serviço ou outro, viagem com o doutor. O doutor estava apontando assim, eu fiz o parto dessa pessoa aqui. Na Unimed mesmo, teve, acho que grande parte da Unimed também foi ele que fez parte ali, eu acho que o doutor também é feito de Paraná. O Edinho. Eu que fiz o pré-natal todinho e o parto dele. O Edinho sabe daqui. Sim, o vereador, o atual vereador. Então. Colocou no mundo ele. Uma excelente pessoa, um menino de bom coração. Chamaram assim de menino porque a gente sempre teve com ele, e a pessoa que é um orgulho.
Ele agora foi o autor de uma moção de aplauso, né, como vereador, né, de um reconhecimento que a Câmara, do qual hoje ele representa, já está no segundo mandato, né, para a própria Unimed, né, que o tio dele ajudou a fundar, né? E o pai também ajudou na estruturação, como o senhor disse, que o Fidesz, sim, no início, né? Ajudou também. Né? Bom, é verdade. Só tenho a agradecer, sinceramente, só tenho a agradecer da gente ter vindo aqui nessa. Poxa, eu que fico contente em saber que uma parte da história vai ficar gravada. Em algum lugar, mas vai ficar gravada. Assim, igual o senhor tem esse acervo, a gente está, não fala a gente, a Unimed, está preparando isso também, não é para esses 30 anos, é para os 100 anos do Unimed, né? E a gente... Esse livro vai ser só um fragmento. Sim, do que já tem, é só juntando tudo. Muito obrigado. Opa, gente, o que é isso, pô? Quem fica contente sou eu de ter sido lembrado. Vou fazer uma questão de...